Eu era um jovem mestre de família rica com patrimônio bilionário. Mas, em uma única noite, me enchi de tatuagens proibidas. No ombro esquerdo, Baiki; no braço direito, Tansen; no peito, a tatuagem do anjo ardente, Miguel; nas costas, a tatuagem do anjo caído, Lúcifer; no pé esquerdo, um Killing; no pé direito, uma fênix de gelo; no quadril, o Dão-Zu; no peito, Jesus. Até mesmo os espaços vazios do corpo foram preenchidos com a tatuagem do caixão dos 9 dragões. Isso porque, logo depois, a chegada da lua de sangue afetaria o mundo todo. A transformação celestial e terrestre levaria à evolução das bestas. Em apenas uma noite, a população da Estrela Azul desapareceria pela metade. E aqueles que sobrevivessem ficariam surpresos ao descobrir que as tatuagens que possuíam poderiam conceder ao portador um poder imensamente forte. Assim, poderiam usar esse poder para resistir às ameaças. Embora minha família na vida passada fosse a primeira nação do Reino do Dragão, ela não tinha tatuagens, o que resultou na sobrevivência de apenas alguns anos após a catástrofe. Agora eu reencarnei 3 dias antes do apocalipse. No primeiro momento, fiz Zanagal gastar uma fortuna para trazer ao mundo o melhor mestre de tatuagem. Após uma noite, ele me tatuou com tatuagens proibidas. O mordomo Tio Fu, ao ouvir a notícia, apressou-se a vir. Quando ele viu meu corpo coberto de tatuagens, imediatamente ficou sem palavras. Meus pais faleceram em um acidente na semana passada. Ele tinha grandes expectativas para mim, o único herdeiro. Mas eu me cobri de proibições. Outros podem não saber, mas ele entende. Cada uma dessas tatuagens é uma sentença de morte. E eu ainda fiz 9 delas. Nesse momento, Fu finalmente notou o tatuador ao lado. Ele imediatamente deu um passo à frente e agarrou firmemente o pescoço do tatuador. Com os olhos cheios de raiva, ele falou: "Você se atreve a prejudicar meu jovem mestre? Se você não remover essas tatuagens do meu jovem mestre imediatamente, eu certamente vou te despelar e arrancar seus músculos." Ao ver Tio Fu assim, meu coração se encheu de calor e eu falei suavemente: "Tio Fu, sou Chell. Essas tatuagens foram todas pedidas por mim. Eu sei tudo sobre essas tatuagens proibidas." Ao ouvir isso, Tio Fu lentamente soltou a mão. Ele me olhou com uma expressão amarga e perguntou: "Jovem mestre, se você sabe disso, por que ainda faz isso? O espírito da senhora e do senhor no céu certamente não gostaria de ver você colocando sua vida em risco assim." Eu não respondi imediatamente a Tio Fu. Em vez disso, sorri apologeticamente para o tatuador e falei: "Senhor, por favor, faça mais uma tatuagem para meu irmão. Eu vou aumentar sua comissão como compensação." Depois que Zhang Hao e o tatuador saíram, eu finalmente falei seriamente com Tio Fu, que estava com uma expressão preocupada. "Tio Fu, você confia em mim?" Após um longo tempo, Tio Fu tomou um gole de chá para umedecer a garganta e então, finalmente consegui me acalmar e disse: "Jovem mestre, você tem certeza de que essas informações são precisas?" Eu assenti com a cabeça firmemente em resposta: "Absolutamente verdadeiro." Ao ouvir minha resposta, Tio Fu ficou em silêncio por um momento. Então, ele falou lentamente: "Sendo assim, eu, velho, também vou me juntar a você, jovem mestre, nessa loucura. Vou agora organizar todos os irmãos sob meu comando, para fazer as tatuagens de forma unificada. Eu, velho, também vou fazer uma tatuagem." Depois que Tio Fu saiu, eu comecei a pensar novamente. Para viver confortavelmente e em paz neste apocalipse, apenas ter irmãos e força própria não é suficiente. Recursos e uma base são indispensáveis. Depois de examinar as tatuagens no meu corpo diante do espelho, vesti minha roupa e me preparei para descer, para resolver o primeiro passo antes da chegada do apocalipse. A equipe. Embora a ordem tenha sido dada por Tio Fu, as pessoas sob sua autoridade não se rebelariam devido ao seu respeito. Mas, no fundo, é impossível não se sentir um pouco incomodado. Para os grandes feitos que virão, eu preciso fazer com que eles me respeitem de verdade, porque essas pessoas são a verdadeira base. E qual é a maneira mais simples de conquistar a confiança deles? É através da luta. Aquela força brutal que existe entre homens, um verdadeiro confronto. Se eu fosse eu mesmo da vida passada, eu tenho certeza de que não conseguiria derrotar nenhum dos 100 elite. Mas após renascer, eu percebi que houve uma mudança radical em mim. Apenas a força física aumentou mais do que o dobro. Além da experiência de combate da vida passada, esta operação de conquista está garantida. Justo quando eu organizei meus pensamentos e me preparei para descer, de repente, uma dor lancinante surgiu repentinamente da minha testa. Mas eu estava cheio de excitação. Eu corri rapidamente até o espelho. A marca misteriosa na minha testa também apareceu rapidamente no espelho. Esta marca eu obtive por acaso na minha vida passada, devido ao fato de que na minha vida anterior eu não tinha tatuagens. No mês anterior à chegada do apocalipse, eu andava em cima de ovos.
Depois que obtive esta marca, eu descobri que podia replicar as habilidades dos outros através do sangue. À medida que o nível aumentava, o número de habilidades que eu podia copiar também aumentava. E foi exatamente por causa da existência desta marca misteriosa que eu consegui sobreviver no Apocalipse por vários anos. E minha reencarnação também pode ser devido a esta marca. A marca herdou 3 habilidades da minha vida anterior. A primeira é o fortalecimento do corpo. A segunda é a telepatia. A terceira é a absorção automática da energia do ar ao meu redor. Ao mesmo tempo, soube através das informações transmitidas pela marca que as 9 tatuagens proibidas que eu fiz são extremamente poderosas. Definitivamente não são algo que eu, como um pequeno calami, poderia suportar, se não fosse por ela. 2 dias depois, com a chegada do Apocalipse, as tatuagens começaram a despertar. Eu seria instantaneamente dilacerado, não sobrando nem pó, para garantir minha vida. Então, ele bloqueou intencionalmente essas 9 grandes tatuagens. Se quiser desbloquear todas elas, precisará absorver diferentes tipos de energia. Enquanto eu digeria as informações, em um armazém imensamente amplo, muitos homens estavam organizadamente alinhados. Eles estavam na fila esperando para fazer tatuagens. Embora a ordem estivesse organizada, quase todos eles tinham expressões de impaciência no rosto. Droga! O que você acha que o tio Fu está forçando a gente a fazer tatuagens? Eu ouvi dizer que tudo isso é ideia nossa. É ideia daquele príncipe. Eu realmente pensei que filho de tigre não é cachorro. Agora parece que esse garoto se acostumou a ter tudo fácil. Ele realmente fez um pedido tão absurdo. Embora essas pessoas tenham abaixado a voz intencionalmente, mas o tio Fu viu a expressão deles e sabia o que eles estavam pensando. Ele não permitiria que esse grupo difamasse o jovem mestre. Justo quando o tio Fu respirou fundo, para se preparar para dizer algo. Neste momento, a grande porta do armazém foi repentinamente aberta. Sob os olhares de todos, eu saí lentamente da sombra. Ao ver minha chegada, a raiva nos olhos de tio Fu, que antes estava franzindo a testa, desapareceu instantaneamente. Jovem mestre. Eu acenei para tio Fu e sorri, dizendo: Tio Fu, algumas coisas é melhor eu resolver pessoalmente. E enquanto eu conversava com tio Fu, muitos irmãos mostraram expressões de descontentamento. O príncipe, o que ele veio fazer? Não é que ele veio especialmente para ver sua obra-prima após um surto, é? Enquanto eles discutiam, eu já havia chegado à frente de todos. Embora eu tivesse ouvido os murmúrios desse grupo, eu não estava nem um pouco irritado. Olhando para rostos estranhos e familiares, eu estou cheio de emoções dentro de mim. Sentimentos de culpa se espalham incontrolavelmente. Este grupo de pessoas à minha frente são os mais leais servos do meu pai. E foi exatamente por causa da proteção desses irmãos. Eu consegui suportar até o momento em que acordei. E tive a sorte de obter a marca misteriosa. Ao pensar nisso, um sorriso radiante surgiu em meu rosto. E isso deixou todos os irmãos presentes surpresos. O príncipe de hoje parece um pouco diferente. Mas no segundo seguinte, as palavras que eu disse. Mas isso fez com que eles rapidamente voltassem a expressar raiva. Eu sei o que vocês estão pensando agora. Mas eu acho que antes de explicar, preciso convencê-los com força. Assim, minha explicação parecerá mais convincente depois. Assim que eu disse isso, todos ficaram em silêncio por um momento. Depois, houve uma explosão de murmúrios. Após um momento de barulho, um dos irmãos, Gao Xiaolu, riu friamente. Ele se destacou da multidão. Os irmãos presentes rapidamente formaram um círculo espontaneamente. Gao Xiaolu ficou de frente para mim e falou calmamente. Príncipe, embora eu não soubesse o que você quis dizer com isso, mas isso não importa mais. Se eu puder te dar uma surra para te acordar, mesmo que eu perca minha vida, valerá a pena. Assim que ele terminou de falar, no momento em que Gao Xiaolu gritou alto, ele imediatamente avançou. Enquanto todos esperavam para ver o espetáculo, a cena seguinte fez com que eles arregalassem os olhos. Eu ainda mantinha a postura de soco, mas Gao Xiaolu já estava deitado no chão, segurando a barriga. Nesse momento, todos os irmãos presentes ficaram atordoados. Gao Xiaolu estava no chão, suando frio de dor. Gao Xiaolu estava com a cabeça zumbindo. Foi então que Gao Xiaomon apareceu. Ele primeiro acenou com a mão para que levassem seu irmão. Depois, ele se aproximou de mim com uma expressão séria. Jovem mestre de família rica, acho que faz muito tempo que não lutamos. Meu olhar revelou uma intensa nostalgia. De fato, já se passaram 2 anos desde a última vez que lutamos. Não vou me alongar com isso. Deixe-me ver o quanto você evoluiu, jovem mestre. O quanto você realmente melhorou nesses 2 anos? Após dizer isso, os olhos de Gao Xiaomon se tornaram frios. Em comparação com Gao Xiaolu, que é 6 anos mais novo que ele, a força de Gao Xiaomon é incomparavelmente maior. Ele é alguém que realmente passou por batalhas intensas.
Sua força está entre os 10 melhores de todos aqui. Quando Gao Xiaomomo ataca, é um golpe mortal. Um golpe de cotovelo direto em meu peito. Eu me inclinei perigosamente e consegui desviar. Gao Xiaomomo não hesitou após o golpe falhar. Outro soco poderoso veio direto em meu peito. Este soco é poderoso e pesado. Justo quando todos estavam prestes a ver como eu reagiria. No segundo seguinte, minha ação fez com que Gao Xiaomomo franzisse a testa instantaneamente. Eu não escolhi desviar. Em vez disso, queria resistir apressadamente a este soco traiçoeiro. Ao perceber isso, a expressão nos olhos de Gao Xiaomomo não era de satisfação, mas sim de intensa insatisfação. O que ele queria ver era um dragão que se escondia em silêncio. Um dragão que se ocultava intencionalmente. E não um jovem mestre que não passava segurança suficiente para os outros. No instante seguinte, a insatisfação de Gao Xiaomomo desapareceu instantaneamente. Em seu lugar, surgiu uma incredulidade extrema. Eu simplesmente estendi a mão levemente e facilmente segurei o punho de Gao Xiaomomo. Em seguida, sob os olhares atonitos de todos, eu apertei com força o punho de Gao Xiaomomo. Então, com força, torci meu corpo e levantei. Gao Xiaomomo foi lançado de repente. Um som abafado ecoou. Gao Xiaomomo foi jogado pesadamente no chão. O impacto fez com que o chão se rachasse em várias linhas. Olhando para Gao Xiaomomo, que estava cuspindo sangue no chão. Nesse momento, todos no armazém ficaram atordoados. Enquanto os irmãos ainda não tinham se recuperado, eu comecei a falar lentamente. O poder que demonstrei não foi para exibir força, mas sim para provar a veracidade do que direi a seguir. A verdade das minhas palavras. Enquanto falava, estendi minha mão direita. Sob os olhares cada vez mais arregalados de todos, a caixa de primeiros socorros guardada naquele canto, de repente, voou em minha direção, e então pousou firmemente em minha mão. Eu tirei medicamentos da caixa de primeiros socorros e dei a Gao Xiaomomo. Enquanto ajudava Gao Xiaomomo a se curar, eu disse: a situação anterior pode ter feito vocês acharem que eu estava fazendo mágica. E agora? No momento em que a voz cessou, vi o selo misterioso em minha testa brilhar intensamente. Uma pressão inexplicável instantaneamente recaiu sobre os ombros de todos os presentes. A estranha mudança repentina pegou muitos dos irmãos presentes de surpresa. Alguns caíram de joelhos no chão. Com o passar do tempo, todos mostraram expressões de incredulidade. Que droga! Que situação é essa? É uma magia do príncipe ou um superpoder? Olhei rapidamente para as expressões surpresas de todos os presentes. Acenei com a cabeça satisfeito e então falei: a habilidade que acabei de demonstrar é telecinese. Vocês podem entender isso como um tipo de superpoder. E a forma de adquirir esse superpoder é o que eu vou explicar a vocês a seguir. Assim que essas palavras foram ditas, todo o armazém ficou em silêncio. Até mesmo o tatuador que estava concentrado em seu trabalho. Todos pararam o que estavam fazendo, olhando para a reação de todos. Eu sorri levemente e lancei a resposta com firmeza. O caminho direto para obter esse superpoder é através da tatuagem. O quê? Jovem mestre, você não está brincando, está? É verdade, pai adotivo? Ignorando a reação exagerada de todos, continuei falando para mim mesmo. No momento em que a tatuagem desperta, isso fará com que o portador da tatuagem sinta uma dor imensa. Uma vez que não suportar a dor, o que virá é a morte. E a dor durante o despertar da tatuagem também está intimamente relacionada ao grau de maldade da tatuagem. Ao mesmo tempo, quanto mais profundo o grau de maldade, mais forte será o poder após o despertar. Ao ouvir isso, todos finalmente entenderam. Enquanto todos digeriam a informação, eu continuei a falar. Já que todos entenderam, então, não vamos mais perder tempo. Por quê? O apocalipse está prestes a chegar. Neste momento, após reunir a equipe, eu dirigi até a empresa da família, a Companhia Dragão Negro. Acabei de chegar à sala de reuniões. Um gordo com dentes de ouro entrou na sala de reuniões com um sorriso no rosto. Vocês dois vieram para a empresa. Por que não me avisaram antes? Assim eu poderia ser um bom anfitrião. Suas palavras mostravam claramente que ele se achava o dono da situação. Eu, sentado na posição de destaque, ainda não tinha dito nada. Mas Tio Fu não conseguiu se conter. Gordo dente de ouro. O cargo de presidente ainda não foi definido. Você realmente acha que pode falar sobre ser um bom anfitrião? Assim que essas palavras saíram, o sorriso no rosto de Gordo dente de ouro congelou instantaneamente. Seu tom de voz também se tornou mais frio. Tio Fu, eu o respeito por ser o mais velho da Companhia Dragão Negro. Mas isso não significa que, antes que pudesse terminar a frase, a voz de Gordo dente de ouro parou abruptamente. Eu não sei quando, mas de repente estava na frente dele. Uma das minhas mãos já estava firmemente segurando seu pescoço. Eu falei com um olhar frio. Mas isso não significa nada. À medida que a força na minha mão aumentava,
Gordo Dente de Ouro também começou a se debater. Primeiro, solte. Vai morrer. Quando o Gordo Dente de Ouro estava prestes a morrer de vez, foi então que eu o joguei no chão. Gordo Dente de Ouro então abriu a boca. Ele respirou o ar fresco com avareza. Quando ele levantou a cabeça novamente para me olhar, seu rosto já mostrava uma raiva sem disfarces. Justo quando ele ia dizer algo, eu fui o primeiro a falar. Este jovem mestre veio à empresa. Não é para encenar com você a disputa pela posição de presidente. Eu não tenho o menor interesse na posição de presidente, mas a condição é que você precisa aceitar algumas exigências minhas. Assim que essas palavras foram ditas, a raiva no rosto de Gordo Dente de Ouro instantaneamente foi substituída por uma intensa surpresa. Jovem mestre de família rica, você está falando sério? Ignorando a dúvida do Gordo Dente de Ouro, falei para mim mesmo. Condição 1. Eu preciso que você siga um preço que seja o dobro do preço atual das ações, para comprar todas as ações que tenho em mãos. E eu só aceito dinheiro. Condição 2. Eu quero que no nosso centro de pandas da cidade haja um panda chamado Lento. Condição 3. Eu vou deixar o reino do dragão em 3 dias. Espero que dentro desses 3 dias, eu consiga pelo menos 20 cartões verdes do Império Sun. Se você conseguir cumprir essas 3 exigências, eu não só anuncio minha retirada da corrida pela presidência, como também vou votar em você. Dito isso, eu joguei um monte de documentos na frente do Gordo Dente de Ouro. No carro de volta, Tio Fu não pôde deixar de perguntar. Jovem mestre, ele realmente vai cumprir suas exigências a tempo? Eu sorri levemente e respondi. Claro que sim. Mesmo que ele não consiga cumprir a tempo, as pessoas por trás dele também vão ajudá-lo. Assim que essas palavras saíram, Tio Fu começou a rir alto. Aqueles idiotas com segundas intenções. Parecia que estavam abandonando o dinheiro que tinham, para conquistar um futuro brilhante com sucesso. Mas quando o apocalipse chegar em 2 dias, naquele momento, tudo se tornará uma ilusão. Ouvindo a risada alegre de Tio Fu, eu também não pude deixar de esboçar um leve sorriso. Mas rir é uma coisa. Minha intenção de matar em relação às pessoas atrás do Gordo Dente de Ouro se intensificou. Poder aceitar as condições com tanta determinação. Isso mostra que eles já controlam a empresa quase completamente. E quando meus pais estavam vivos, nunca vi esse grupo de pessoas se atrever a aparecer. Apenas uma semana se passou desde a morte dos meus pais. E eles já apareceram. A morte dos meus pais definitivamente tem a ver com eles. Assim que voltei para casa, meu celular começou a receber informações de transferências de vários bancos. Um sorriso surgiu nos meus lábios. A grande compra pode começar. Pensando nisso, imediatamente ordenei a Zhang Hao. Uzi levou os irmãos para comprar comida e sementes. Se o dinheiro não acabar, vá comprar de fora. De qualquer forma, não voltem até que o dinheiro acabe. Uzi, ao ouvir isso, sorriu amplamente e respondeu. Claro, chefe. Prometo cumprir a missão. Em seguida, me virei para Tio Fu. Tio Fu imediatamente começou a acelerar a transferência daqueles recursos minerais. A base para nossa vida boa no futuro dependerá dessas pedras quebradas. Tio Fu riu ao ouvir isso. Em seguida, respondeu rapidamente de forma séria. Senhor, fique tranquilo. Aqueles recursos como carvão e petróleo, o velho aqui só conseguirá mais, não menos. Após Tio Fu e Zhang Hao saírem, fiz algumas ligações para organizar as tarefas. Só então comecei a reorganizar meus pensamentos. O primeiro passo é composto por 813 pessoas. A poderosa base já está formada. O segundo passo, a reserva de recursos, também está quase pronta. O terceiro passo é ir para a base preliminar razoável. Pensando nisso, eu de repente me levantei da cadeira. O plano de reserva de recursos do segundo passo ainda não está completamente finalizado. Embora a comida e os equipamentos estejam resolvidos, as necessidades fisiológicas ainda não foram atendidas. Não pode ser que esses centenas de homens não tenham mulheres. A vida não deve ser apenas luta e morte. Deve haver também um lar acolhedor, poesia e um futuro distante. Pensando nisso, eu imediatamente disquei novamente um número. Alô, é a casamenteira? Eu sou a Wen. Ouça o que eu digo. Agora, imediatamente, encontre um grupo de princesas e modelos para mim. Do outro lado da linha, a casamenteira respondeu com dificuldade. Príncipe, o tempo que você deu é realmente muito curto. Com apenas 2 dias, não dá para garantir a qualidade. Ao ouvir isso, eu franzi a testa e falei. Então vamos resolver a quantidade primeiro e depois a qualidade. O dinheiro não é um problema. Eu também posso lhe prometer aquilo que você sempre quis. Dito isso, eu não dei à outra parte a chance de responder. Então desligou o telefone. Tenho certeza de que, com a última frase que disse, a outra parte, mesmo se esforçando ao máximo, cumpriria a exigência. E foi exatamente quando eu organizei tudo. Em uma sala de reuniões sem ventilação.
que Gordo Dente de Ouro estava fazendo uma videochamada com algumas pessoas. Gordo Dente de Ouro. Aquele garoto já cumpriu a primeira condição, certo? Gordo Dente de Ouro respondeu com um sorriso bajulador. Velho Huang, já foi cumprida. Quanto às suas segunda e terceira condições, também poderão ser totalmente cumpridas amanhã. As pessoas do outro lado da linha, ao ouvirem isso, também mostraram sorrisos cruéis. Neste momento, em uma ampla sala de aula da Academia Jinshin, meu arqui-inimigo da vida passada, Li Feiyu, estava com uma jovem mulher em um clima romântico. Justo quando a mulher estava prestes a se aproximar mais, Li Feiyu colocou a mão sobre sua pele branca como a neve, sua vadia fedida. Quando a Wen ainda estava presente. Por que eu nunca vi você tão calorosa comigo? A mulher lançou um olhar sedutor para Liu Fei. Respondeu com entusiasmo. Não foi a pequena que não reconheceu o herói na época. Esta noite, a pequena certamente se desculpará adequadamente com o jovem Li. Ao ver isso, Liu Fei estava prestes a continuar falando. Nesse momento, um homem se aproximou e disse algo em seu ouvido. Ao ouvir isso, os olhos de Liu Fei se tornaram frios. Abraçando a mulher, ele caminhou em direção à saída. Pequena vadia. O homem que você tanto desejava, na verdade, ainda teve a audácia de voltar. Desta vez, eu definitivamente farei com que ele não volte. E neste momento, em frente ao portão da Academia Jinshin, várias luxuosas carros pararam em sequência. No meio dos murmúrios dos transeuntes, eu saí lentamente do carro. Em seguida, de trás de vários carros, dezenas de homens de terno também saíram. Nesse momento, 10 seguranças armados com bastões elétricos formaram uma barreira. Eles avançaram e bloquearam o caminho. Quem são vocês? Pare imediatamente. Caso contrário, vamos chamar a polícia. Olhando para os 10 seguranças à minha frente, eu falei calmamente para a pessoa ao meu lado. Apenas desmaiem, não machuquem a vida. Em meio a uma série de gritos de dor, eu cheguei à porta da escola e parei. Olhando para o portão da escola, meus olhos se estreitaram levemente. A Academia Jinshin era originalmente uma escola de treinamento de oficiais do Reino do Dragão. Durante a guerra, suas medidas básicas eram completas. Como era uma das melhores academias militares da Grande Xia, portanto, os materiais usados na construção eram os melhores do mundo. Embora mais tarde tenha sido transformada em uma escola normal, ainda assim, continua sendo uma fortaleza de guerra. É exatamente por isso que eu trouxe pessoas aqui. Retirei meu olhar avaliador. Eu joguei uma frase para trás. Mantenham o portão seguro, eu entrarei sozinho. Tudo deve ser feito conforme minhas instruções. Ao chegar ao prédio de treinamento, um forte desejo de matar passou pelo meu olhar. Já foram tomadas as medidas? Eu dei uma leve risada. Fingi que não sabia de nada. Continuei caminhando em frente. Justo quando estava prestes a passar pelo prédio de treinamento, uma grande voz de comando ecoou. Deixe-me em paz, seu atrevido. Se algo acontecer, eu assumo a responsabilidade. Com o eco dessa voz de comando, garrafas de vidro caíram no chão em grande quantidade. Muitos jatos de gasolina também foram derramados. Em seguida, uma vara em chamas caiu do céu. Em um instante, as chamas rugiram como uma besta feroz. Todo o espaço se transformou instantaneamente em um mar de fogo. Neste momento, Li Feiyu, no terceiro andar, viu. Ele riu alto e disse: Wen, onde está sua astúcia? Não é possível que a morte repentina dos seus pais idiotas. Isso fez você perder a cabeça, não é? Muitos estudantes que ouviram a notícia correram para cá. Todos olhavam para mim com expressões de terror. Foi então que uma mulher saiu correndo apressadamente com um balde. Apaguem o fogo! Venham apagar o fogo rápido! E diante do grito da mulher, todos os presentes escolheram permanecer em silêncio. Minha luta contra Li Feiyu já estava perdida. Quem se atreveria a ofendê-lo inocentemente? Em um lugar tão grande, só havia aquela garota correndo de um lado para o outro, tentando apagar as chamas intensas. Li Feiyu olhava para a mulher que corria lá embaixo. Seu rosto de repente se iluminou com um sorriso maligno. Wen, se você ainda tiver um fôlego, preste atenção no que eu vou dizer. Todos os alunos presentes, ouçam bem. Agora, prendam essa mulher imediatamente. Despirem-na na hora. Eu ofereço uma recompensa de 500 mil. E ainda garantirei um emprego após a formatura. Assim que as palavras saíram, a multidão que antes estava em silêncio imediatamente se agitou. Você, desgraçado! A mulher que apagava incêndios, Jian Baiqin, ouviu isso. Ela mostrou uma expressão de desespero, olhando para os homens e mulheres que corriam apressadamente. Um olhar determinado passou pelos olhos de Jian Ziqin. Ela se preparou para correr em direção a um mar de fogo atrás dela. Mas no momento em que ela estava prestes a dar o passo para o mar de fogo, minha voz de repente ecoou do mar de fogo. Ajudar os opressores também é um grande pecado. Dê-me isso. Ajoelhe-se. No momento em que a voz soou,
Os homens e mulheres a 3 metros de Jian Ziqin, de repente se ajoelharam no chão. Seus joelhos bateram pesadamente no chão duro. Entre os gritos de dor deles, eu saí lentamente do mar de fogo. As tatuagens assustadoras em meu corpo foram as primeiras a chamar a atenção de todos. Um estudante que entendia o assunto murmurou, chocado. Ele tem apenas tatuagens proibidas. E foi nesse momento que eu já havia chegado na frente de Jian Baiqin. Eu, sem saber o que fazer, passei a mão na cabeça dela e disse: "Por que você ainda é tão burra? Escute minhas palavras que estragam o clima." Jian Baiqin mordeu os lábios e não disse uma palavra. "Fique aqui parada e não se mova até eu voltar." Depois de falar, me virei para olhar Li Feiyu no terceiro andar. E Li Feiyu, ao me ver saindo ileso do mar de fogo, gritou para trás com o rosto cheio de terror. A Jin também fechou a porta do segundo andar. "Feche a porta, ele não pode entrar." Até que a porta do corredor do terceiro andar fosse fechada. Só então Li Feiyu gritou furioso para mim: "Não me venha com joguinhos. Eu já entendi seus planos. Mesmo que eu tenha um informante ao meu lado, e daí? Se você tem coragem, venha aqui e me mate. Caso contrário, em 10 minutos, meus homens chegarão imediatamente para te prender na comissão de supervisão." Com o grito alto de Li Feiyu ecoando, os alunos ao redor finalmente perceberam. Então era uma armadilha. Enquanto muitos alunos comentavam confusos, de repente, levantei o pé e dei um forte chute no chão. Em seguida, saltei para cima, sob os olhares perplexos de Li Feiyu e dos outros. Cheguei até ele com um sorriso no rosto. "Já que você pediu especificamente para eu te matar, então só posso ser generoso e atender ao seu pedido." "Como isso é possível? Auen, você é humano ou um fantasma?" Li Feiyu recuava enquanto gritava alto. Ao ver que eu estava envolto em uma aura de terror, Li Feiyu ficou completamente apavorado. "Não, não, não. Irmão, eu só estava brincando com você. Não fique bravo, por favor. Aqui eu tenho dinheiro, mulheres bonitas, tudo. Posso te dar tudo isso. Eu só peço que você tenha misericórdia e me deixe em paz." O som de engolir saliva ecoava incessantemente no local, olhando para o chão que claramente apresentava novas fissuras. Todos os presentes não conseguiam esconder o espanto. Nesse momento, uma voz indiferente de repente soou: "Mulher estúpida, feche os olhos." Em seguida, várias figuras pesadas caíram no chão. Suco espirrou por toda parte. Perderam a respiração instantaneamente. Todos que viram essa cena horrivelmente sangrenta, quase metade começou a vomitar descontroladamente, ouvindo os gritos e os sons de vômito que não paravam ao meu redor. Jian Ziqin estremeceu, mas, no final, obedeceu e não abriu os olhos. Eu olhei para Li Feiyu, que estava pálido em minhas mãos. Com um leve sorriso no canto dos lábios, perguntei: "Senhor Li, o jovem mestre, há tantas maneiras de morrer para eles. Qual você gostaria de escolher?" Li Feiyu, ao ouvir minhas palavras, começou a implorar desesperadamente: eu não escolho. Senhor Wen, por favor, eu imploro, me deixe em paz. Eu não me deixo abalar nem um pouco." Agarrando a cabeça de Li Feiyu, eu a joguei para baixo das escadas. Li Feiyu imediatamente soltou um grito agudo de dor. Quando eu voltei a ficar na frente dele, Liu Fei, com a respiração fraca, forçou uma frase: "Não fique tão satisfeito. Mesmo que eu morra, você e seus pais desprezíveis também terão que me acompanhar na sepultura." Ao ouvir essas palavras, eu sorri levemente. Levantei o pé e pisei com força. A enorme força instantaneamente esmagou o osso da coxa de Li Feiyu. Olhando para Li Feiyu, que estava quase desmaiando de dor, meu sorriso se tornou ainda mais intenso. "Você não está querendo desmaiar? Mas não consegue desmaiar, né?" Em seguida, me aproximei do seu ouvido e disse suavemente: "Como se diz, 10 dedos conectam o coração. Na próxima etapa, vou cuidar das suas mãos." Mas justo quando eu estava prestes a agir, um rugido de raiva de repente ecoou. "Pare imediatamente, seu filho da mãe." Vi um diretor do escritório de supervisão do condado sozinho, segurando uma pistola. Ele estava parado, olhando fixamente para minha cabeça. "Se você ousar tocar em um fio de cabelo do Li Shao, seu filho da mãe, eu vou atirar imediatamente." Eu dei uma olhada para o cão policial da família Li. Com uma expressão inalterada, ele novamente colocou o pé direito para baixo. Um grito fraco e doloroso ecoou instantaneamente. Olhando para a situação miserável de Liu Fei sob meus pés, o diretor da supervisão, Shezong, estava prestes a explodir de raiva. Se Li Feiyu morrer aqui, ele também não viverá muito tempo. Pensando nisso, Shezong imediatamente puxou o gatilho. No momento em que o tiro foi disparado, uma figura inesperada apareceu na minha frente. Eu vi Jian Ziqin, com medo, fechando os olhos. Mas ela ainda assim se manteve firme na minha frente. "Uma vida por outra, eu não te devo mais nada." Mas passou muito tempo. A dor intensa que eu imaginava não veio.
Neste momento, minha voz ecoou atrás dela. Realmente é uma mulher estúpida. Jian Baiqin abriu os olhos com um olhar confuso. Ah! Ele errou o tiro. Mas um grito feroz de Shezong fez Jian Baiqin voltar à realidade. Podiase ver a 10 centímetros de sua testa. Uma bala afiada flutuando no ar. Impossível. Shezong, com uma expressão feroz, estava prestes a atirar novamente. Mas, nesse momento, outro tiro disparou primeiro. Zhang Agao soprou o cano da arma. Depois de chutar Shezong no chão com uma expressão de descontentamento, ele finalmente se aproximou de mim. Ele apontou para os 12 inspetores desmaiados atrás dele e perguntou: Chefe, o que devemos fazer com esses inspetores? Os alunos e professores ao redor, ao verem essa cena, começaram a gritar e a fugir em todas as direções. Estão matando! Estão matando inspetores! Eu lancei um olhar para a multidão barulhenta e disse, sem expressão: peça para dispersar imediatamente todas as pessoas da academia. Deve ser concluído dentro de 3 horas. Quanto aos supervisores que ajudam os opressores. Mateus. Justo quando eu terminei de organizar tudo, a voz preocupada de Jian Baiqin ecoou. Matar os supervisores trará a sua própria destruição. Ao ver seu semblante preocupado, eu sorri levemente. Levei-a a uma sala de dança. Eu acabei de fechar a porta. Então percebi que, não sei quando, seu rosto já estava todo ruborizado. Ao ver isso, meu canto da boca se contraiu levemente algumas vezes. Eu lhe contei sobre as questões relacionadas à chegada do Apocalipse. Ao mesmo tempo, eu disse que queria que ela fizesse uma tatuagem. E também mencionei que, após o Apocalipse, queria que ela ficasse ao meu lado para trabalhar. Eu pensei que ela hesitaria um pouco, mas o que eu não esperava era que, depois de ouvir isso, ela não se importou com o perigo de despertar através da tatuagem. Não me importei com o que aconteceria após o Apocalipse. Apenas hesitei por um tempo antes de falar baixinho. Quando for a hora da tatuagem. Você quer que eu tire toda a roupa para você me tatuar? Depois de entender o que Jian Baiqin queria dizer, eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Então, eu repeti mais uma vez. O que quero dizer é que o apocalipse está chegando. Naquele momento, a vida será um caos. E eu quero que você saiba que a tatuagem pode até te levar à morte instantânea. Você entende? Jian Ziqin acenou com a cabeça. Seus lindos olhos de pêssego estavam cheios de determinação. Não importa se eu viver ou morrer. Você vai cuidar da minha avó, certo? Olhando para ela assim, eu caí em silêncio novamente. Depois de muito tempo, eu respondi com pouca energia. Mulher idiota, você está certa. Fique aqui, está bom. Eu vou chamar uma tatuadora só para você. Não sei porquê. Enquanto estiver ao lado de Jian Baiqin, sempre sinto como se fosse ter um infarto. Justo quando me inclinei segurando o peito e empurrei a porta para sair, uma voz familiar de repente ecoou. Chefe, eu vim te trazer algo. Enquanto falava pela metade, o olhar de Zhang Agao começou a ficar estranho. Aquele chefe. Eu tenho uma boa receita aqui, você pode usá-la depois. Depois de falar, ele imediatamente se virou e saiu rapidamente. Ah, chefe. Aquele gordo trouxe o green card e aquele panda. Você pode ir conferir agora. Observando a silhueta de Zhang Agao se afastar, eu estava cheio de frustração. Sem opções, voltei para o meu quarto. Assim que voltei para o quarto, um panda adorável apareceu diante dos meus olhos. Parecia ter percebido a minha chegada. Aquela bolinha de carne imediatamente abraçou meu pé direito. E continuava emitindo sons suaves semelhantes a balidos de ovelha. Eu peguei o preguiçoso que estava ao meu pé. Ele me olhou de cima a baixo com uma expressão estranha. Eu realmente tenho dificuldade em acreditar que esse pequeno ser, no futuro, se tornará uma besta aterrorizante que causará caos, possuindo inúmeros territórios. Será que as informações que eu investiguei estavam erradas? Enquanto eu me questionava, eu tirei um broto de bambu fresco e dei ao preguiçoso. Mas o preguiçoso não mostrou sinais de amor por isso. Ele encarou o bife na mesa com os olhos brilhando em verde. Você quer comer isso? Assim que as palavras saíram, eu mesmo ri. O apocalipse ainda não chegou. Como ele poderia entender o que eu estava dizendo? Mas no segundo seguinte, algo inesperado aconteceu. Eu vi que o preguiçoso, de forma humanizada, acenou com a cabeça para mim. E estendeu a pata apontando para o bife. Momentos depois, olhando para o preguiçoso que adormeceu após comer o bife, eu sorri. Parece que minha memória não falhou. De repente, parece que me lembrei de algo. Então fechei os olhos imediatamente. Com um movimento de pensamento, um painel azul claro apareceu na minha mente. A pessoa predestinada, Awen. O tatuador Bai que aguarda a liberação de 14.000. A condição de desbloqueio é o assassinato. O monge Tang, que sofre, aguarda a liberação de 398-1000. A condição de desbloqueio é coletar emoções de dor ou sofrimento pessoal. O Killing do Fogo aguarda a liberação de 510-1000.
A condição de desbloqueio é absorver o poder das chamas. Os outros tatuagens têm apenas pontos de interrogação. Este painel apareceu quando eu estava cercado pelas chamas, com o poder da marca misteriosa. Eu presumo que quando o apocalipse chegar, as tatuagens em meu corpo não serão afetadas nem um pouco. Parece que eu preciso mudar um pouco os planos. É necessário despertar alguns poderes das tatuagens com antecedência. Com esse pensamento, eu imediatamente coletei bastante gasolina. Cheguei a um espaço selado. Fogo intenso começou a arder. Eu mergulhei sem medo. Algumas horas depois, a voz de Zhang Hao de repente ecoou do lado de fora. Chefe! Aquele cachorro do Li Shangtian, após ouvir sobre o que aconteceu com seu filho, mobilizou as forças armadas de vários distritos ao redor. Ele até mobilizou diretamente os mercenários mais próximos. Aqueles mercenários chegariam em 3 minutos. Eles chegariam à porta da Academia Jinshin. Após a mensagem de Zhang Hao, eu lentamente abri os olhos no mar de fogo e falei calmamente. Tudo deve seguir meu plano. E naquele momento, do lado de fora da Academia Jinshin, mais de 100 mercenários de Li Shangtian já haviam chegado. O líder dos mercenários gritou em voz alta. O senhor deu ordens. Todos dentro devem ser tratados como alvos. A recompensa por cada morte é de 100.000. Após ouvir sobre a recompensa, mais de 100 pessoas estavam como se tivessem tomado um estimulante. Elas correram animadamente em direção ao portão da Academia Jinshin. Mas quando estavam prestes a entrar a 10 metros do portão, uma chama feroz irrompeu repentinamente do chão. Isso bloqueou o portão da academia e os separou. Alguns mercenários que estavam avançando rapidamente não conseguiram parar e mergulharam direto nas chamas. Logo, perderam a vida em meio a gritos de dor. O líder dos mercenários, ao ver isso, xingou. Uma habilidade insignificante. Ele se preparou para pegar o telefone e chamar os bombeiros. Mas nesse momento, minha voz ecoou de repente. Não precisa se preocupar em chamar os bombeiros, porque vocês também não conseguirão atravessar este mar de fogo. Os mercenários presentes olharam instintivamente para a direção da voz, mas logo ficaram chocados com a cena diante deles. Eu apareci calmamente, saindo das chamas. Aquela chama claramente estava tão quente que distorcia o ar, mas não teve nenhum efeito sobre mim. Nem mesmo a ponta da minha roupa pegou fogo. Todos os presentes estavam com os olhos arregalados. Como isso é possível? Essa pessoa é humana ou um fantasma? Não fiquem parados, porra! Atirem rápido! No meio dos gritos, uma chuva de tiros começou a ecoar. E foi nesse momento, uma mensagem surgiu na minha mente. As condições para desbloquear a tatuagem do Killing de Fogo foram atendidas. Nível atual, primeiro estágio. Eu lentamente levantei a cabeça e sorri. Isso já parece inacreditável. E agora, o que vem a seguir? Assim que terminei de falar, vi uma luz intensa emanando de mim. A imagem de um Killing de Fogo apareceu repentinamente. A respiração ardente jorrou como ondas furiosas. O ar ao redor foi distorcido pelo calor. Aqueles projéteis densos. Instantaneamente foi reduzido a gás e desapareceu no ar. Por um momento, todo o espaço parecia estar em silêncio. Após uma breve pausa, a Academia Jinshin explodiu em aplausos. O príncipe é incrível! O príncipe é invencível! E aqueles mais de 100 soldados mercenários estavam aterradoramente silenciosos. Por um momento, ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Não dei a esses cães de guarda da família Li muito tempo para se recuperar. Eu dei um passo à frente. No segundo seguinte, eu apareci instantaneamente no meio da multidão. Um massacre unilateral começou oficialmente. Momentos depois, apenas o líder dos mercenários permaneceu de pé, sobrevivendo. Ele, aterrorizado, gritou para mim. Mesmo que você seja um monstro, não fique tão satisfeito. Você definitivamente não pode enfrentar a máquina do Estado. Hoje, você certamente morrerá. Ao ouvir isso, eu ri desdenhosamente. Uma lâmina de fogo perfurou o peito do oponente. Ao mesmo tempo, falei suavemente. Eu admito que, no momento, estou sozinho. De fato, não consigo enfrentar o poder de uma província. Mas os reforços que você espera, hoje, provavelmente não conseguirão chegar. Porque o grandioso apocalipse já chegou à Terra. Acompanhando essas palavras que saem da minha boca, o sol, que antes brilhava intensamente, apagou-se de repente sem aviso. A lua vermelha, emitindo uma luz estranha, começou a subir lentamente, como se um olho maligno estivesse espreitando o mundo. Ao mesmo tempo, uma névoa vermelha com um cheiro fétido começou a se espalhar lentamente pelas ruas e becos, como se tivesse vida, penetrando em cada fenda. E aqueles corpos que estavam deitados no chão, sob a dupla erosão da lua vermelha e da névoa, de repente, abriram os olhos. Uma aura sanguinária e brutal surgiu sobre eles. A súbita transformação se desenrolou em toda a estrela azul. Cachorrinho, não estávamos nos divertindo agora há pouco? Não me coma, por favor. Socorro!
Tem um espírito da árvore aqui. Na entrada da academia, ao mesmo tempo, mais de 100 zumbis ressuscitados lideravam a carga em direção à academia. Atrás deles, uma multidão de zumbis vinha correndo ao ouvir o barulho. Ao me ver sozinho, meus irmãos atrás de mim começaram a gritar, querendo avançar. Príncipe, estamos aqui para te ajudar. As tatuagens em seus corpos já estavam ardendo, mas eles suportavam a dor e estavam prontos para sair. Mas, nesse momento, eu de repente gritei friamente: onde estão os irmãos da minha família Ué? Estou esperando por vocês. Um rugido de resposta ecoou como um trovão. No instante seguinte, meu olhar se tornou gelado. Transmita meu comando. Todos imediatamente retornem às suas áreas designadas. Despertem completamente o poder de suas tatuagens. Aqueles que desobedecerem serão expulsos da família com 3 facadas e 6 buracos. Assim que essas palavras saíram, os corpos dos irmãos instantaneamente ficaram rígidos. As expressões em seus rostos também se tornaram feias. Príncipe herdeiro. Eles, instintivamente, queriam dizer algo. Mas, nesse momento, eu me virei e sorri para eles, dizendo: se vocês realmente querem me ajudar, deveriam voltar imediatamente e completar o despertar através da tatuagem. E não ficar aqui, enrolando como se fossem mulheres. Não desperdicem o precioso tempo que eu lutei para conseguir para vocês. Assim que terminei de falar, muitos irmãos da Irmandade do Dragão Negro presentes mudaram de expressão rapidamente. Todos imediatamente começaram a cumprir as ordens do príncipe. Com os gritos de raiva do tio Fu e do Zan Agao, os irmãos presentes rapidamente correram em direção a suas respectivas áreas designadas. Depois que todos eles saíram, eu finalmente me virei. Olhei para o grupo de zumbis que já estava se aproximando. Em seguida, levantei lentamente o punho. Chamas começaram a se concentrar em meu punho direito. Em seguida, eu gritei com força. De repente, eu desferi meu punho direito, concentrado ao máximo. Punho de fogo.